boa noite. Eu sou Regiane Forte, ela é Luciana Gomes. Sejam todos muito bem-vindos. Nos reunimos mais essa noite para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudaremos hoje capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, itens 19 a 21. Antes disso, iremos harmonizar nossa noite através de uma música, refrão para a sua alma. Quem puder nos acompanhar, será com tamanha alegria. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu traria um conselho: chore mesmo, e quando chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje me inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda tua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem chegou agora, hoje nós vamos estudar juntos o capítulo 10, certo? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos estudar do item 19 a 21. O item dele diz, aliás, é permitido repreender os outros? Boa reflexão, né, para começar os nossos estudos. O item 19 pergunta: se considerarmos que ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender ao seu próximo? Aqui cabe um outro comentáriozinho, tipo, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Mas vamos ver o que o Evangelho nos diz através do Espírito São Luís. A resposta é: certamente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e principalmente para aqueles cuja proteção vos está confiada. Mas assim é uma razão para o fazerdes com moderação, com um objetivo útil, e não como se faz na maioria das vezes, pelo prazer de desacreditar. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda realizar com todos os cuidados possíveis.
E mais ainda, a repreensão que se lança sobre os outros deve ao mesmo tempo dirigir-se a nós, para ver se não merecemos também. Ou seja, antes de criticar, antes de falar, vamos primeiro olhar para dentro de si e ver se nós também não cometemos os mesmos erros. E que isso sirva de exemplo. Tipo, se eu não achei legal, eu não vou cometer a mesma falha, né? Vamos para o próximo item, o item 20. Será repreensível observar as imperfeições dos outros quando não pode resultar nenhum proveito para eles, mesmo que não as divulguemos? Vamos ver o que São Luís nos responde. Tudo depende da intenção. Certamente não é proibido ver o mal, quando o mal exista. Seria inconveniente ver por toda parte somente o bem. Seria uma ilusão que prejudicaria o progresso. O erro está em direcionar tal observação em prejuízo do próximo, rebaixando-o sem necessidade perante a opinião pública. Seria ainda condenável fazer isso apenas para satisfazer a nós mesmos, com um sentimento de malevolência e de alegria, ao verificar o defeito dos outros. Ocorre contrário quando, lançado um véu sobre o mal, ocultando-o do público, limitando-nos a observá-lo para tirar lição pessoal. Ou seja, para estudá-lo e evitar fazer o que repreendemos nos outros. Esta observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele os problemas da humanidade se não estudassem os modelos? Interessante, né? Como eu acabei de dizer. Então, se você vê algo que desaprova, que aquilo sirva de experiência para que a gente não replique, né? Item 21. Haverá casos em que pode ser útil revelar o mal dos outros? A resposta. Esta questão é muito delicada. É aí que é preciso fazer surgir a caridade bem entendida. Se as imperfeições de uma pessoa prejudicam apenas ela mesma, não há nenhuma utilidade em revelá-las. Porém, se elas podem prejudicar aos outros, é preferível o interesse da maioria do que o interesse de um só. Conforme as condições, desmascarar a hipocrisia e a falsidade pode ser um dever, pois é preferível um homem cair do que vários serem enganados ou serem vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e desvantagens. A lição que eu tiro é que todos nós, em algum momento, estamos apontando ou sendo apontados por alguém. Todos nós já passamos por essas situações. Estamos sujeitos ao erro a todo momento. Agora vale. É útil chamar a atenção de alguém? E se eu for fazer isso, que eu faça com cuidado, com responsabilidade. Porque, além disso, é meu dever cuidar também da imagem do meu irmão. Porque eu não gosto de cuidar da minha. Então, se eu gosto de receber uma chamada com serenidade, é isso que eu vou procurar fazer. E depende, se isso for útil, se isso for, digamos, servir de lição. E detalhe, eu só posso fazer isso se eu também não cometer os mesmos erros, né? É o que eu até escrevi aqui. Será que seríamos compreendidos ao observar o erro dos outros, né? Como nos ensina o Evangelho, tudo depende da intenção. Quando observamos algo que nos desagrada, que desaprovamos, o nosso dever é não replicar.
para que também, e que se por acaso eu for chamar a atenção dessa pessoa, entre aspas, né, que seja com zelo, com cuidado, e que aquilo sirva para o meu melhoramento moral, e que eu não saia simplesmente replicando o que aconteceu com uma intenção maldosa, né? Aí vem novamente aquela tarefinha de se colocar no lugar do outro, do lugar do próximo. É onde entra também a balança citada aqui no Evangelho, das vantagens e desvantagens. Então, quando se vai cometer uma atitude como essa, que você pesa o que vale a pena, se realmente aquela pessoa precisa disso, se vai servir como exemplo e se eu também não faço isso, né? Até porque nós nunca conhecemos a dor do outro. A gente, no fundo, a gente não sabe por que ele está agindo daquela forma, tem um objetivo, tem um porquê. E se a gente puder estender a mão, ajudar com um bom conselho, né? É sempre muito bem-vindo. E falando em não reconhecer a dor do outro, a Luciana hoje trouxe uma música pra gente, que o nome dela é Marcas da Vida. É uma canção muito bacana, quem conhecer pode cantar conosco e ela serve também para a nossa reflexão. Quem canta também ora. Das coisas que eu não pude evitar, eu encontrei abrigo até tudo passar. Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar, mas em tudo eu vejo as mãos do meu Deus a me
eu penso que eu posso me fazer uma reflexão. Como será que Deus me vê? E eu erro, eu falho, eu tropeço e eu acerto. Então, fica para todos nós como nós vamos ver os nossos irmãos. Paz e bem, boa noite a todos. Paz e bem a todos vocês, um grande abraço.